Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Esquina e Você, esse quadro que a gente leva para você uma vez por mês dentro do programa Esquina da Cultura, comigo Marta Corrêa, e ao lado aqui está o meu grande irmão musical, Fred Johnson. Como está, Obrigado, minha Fredão? querida. Isso aí, Martinha. De volta aqui no Papo de Esquina e Você, hoje trazendo uma grande figura aí, o João Carlos Baldan, que na verdade tem uma enciclopédia de qualidades aí para a gente poder colocar para vocês. Ele é um acupunturista, é um terapeuta quântico e também trabalha com ortobiomolecular, né? Com a Também. medicina ortobiomolecular. Então, amém, né, Baldan? Seja bem-vindo aqui no programa. Obrigado. Seja bem-vindo, Baldan. Obrigado, Marta. É isso aí. É um prazer estar aqui com vocês, realmente é um grande prazer estar aqui. Você é um pouco exagerado, mas faltou Faltou alguma coisa? faltou a psicopatologia Olha lá, tá vendo? Falando. Isso porque você é exagerado. e faltou a terapia quântica também. Aí, ó, tá vendo? Então é isso para o pessoal acompanhar você. E você tem outro canal também, que você também tem as suas entrevistas. Tem Você dois também canais, fala, dois canais na verdade. É a AltV, que começou há 9 anos o programa Salutes, e o Salutes também agora está na TV Guarulhos também. Então, E a proposta do Salutes é um pouco o que a gente vai discutir aqui, se você me permite falar. lógico, claro. É o resgate das medicinas ancestrais, inclusive a acupuntura, que é a minha especialidade, onde eu comecei na área da saúde, e ligar isso ao que há de mais moderno na área da saúde, que aí é a física quântica, a mecânica quântica, e como é que essas novas ciências podem se acoplar ou ser utilizadas na área da saúde. Muito importante a dica. Baldan, é muito interessante essa história da física quântica. Eu não sei se a gente começa. Importantíssima. Vamos começar por ela então? Ou depois ele vai para as ancestrais, porque as ancestrais são aquelas que os xamãs trabalhavam. Então vamos lá. Tem toda uma parte antiga. Essa medicina ancestral, ela tem a ver hoje com a física quântica ou não tem nada a ver? Essa é a grande questão, Marta. Parabéns pela pergunta e obrigado também por ter feito. Em junho de 2009, eu fui dar uma entrevista na AltV para uma colega, que é a Mara Prado, que foi ligada à Secretaria do Meio Ambiente, uma militante do Partido Verde. Conheço a Mara Prado, foi minha professora de jornalismo na Uniban. Maravilhosa. Eu fiz jornalismo com ela, a gente foi colega na área de jornalismo. Depois eu fui para a área da saúde, ela continuou na área da comunicação. E ela me chamou para uma entrevista para falar sobre medicina chinesa e ecologia. E é uma coisa maravilhosa, porque dentro da medicina tradicional chinesa e do taoísmo, nós entendemos que tem a cosmogênese e a antropogênese, ou seja, a gênese do cosmos e a gênese da humanidade. E a gente não separa uma coisa da outra. Um determinado tempo da evolução do cosmos, surgiu o ser humano no planeta e ele vai evoluindo de acordo com leis naturais. Para isso existe dentro do organismo do homem o que a gente chama de 5 elementos, né? Madeira, fogo, terra, água e metal. Ok. E para você ter saúde, você tem que ter um certo equilíbrio entre esses elementos e tem forças contrárias, força de geração e força de repressão, o yin, o yang entre esses elementos. E só eu vou ser uma pessoa ecológica, vou ser um ativista ecológico a partir do momento que eu tiver a ecologia dentro de mim mesmo. Então, essa é a grande diferença. Isso, e a saúde, né? Eu preciso estar com os 5 elementos equilibrados dentro de mim e a partir desse momento eu posso ser um ecologista, porque eu estou ecologicamente interiorizado. Isso é, então, a medicina ancestral, né? Que Medicina chinesa. cuida de você ter esses elementos dentro de você. E como a gente faz para ter esses elementos de uma forma natural? Porque não deve existir fármaco para isso. Não, até tem, porque na verdade você trabalha com a acupuntura, que é o que a gente trabalha, que eu mais gosto de trabalhar, a gente trabalha com agulha, a gente estimula os órgãos que estão fracos, órgãos e vísceras, e seda ou acalma os que estão muito em evidência. Quando há um desequilíbrio de um desses 5 elementos, com excesso de um, e que vai significar necessariamente a insuficiência de outro, acontece a patologia. Então a gente trabalha com agulha, sim, e pode trabalhar com fármacos ou com fitoterapia, ou hoje agora com a física quântica, também estimulando determinados órgãos e funções. Da entrevista da Mara Prado, eu fui 2 vezes, ela me chamou de novo para me entrevistar, e aí eu olhei lá no Aquário, que era o diretor da AltV, que era o Luquete, que eu trabalhei com ele logo que eu me formei em jornalismo em 80 e bolinha.
Aí eu falei, Luquete, eu quero fazer um programa sobre acupuntura na época. Ele falou, quer estrear quando? Eu falei, daqui 2 semanas. E assim, né? Atrevido. Toque de caixa mesmo. Atrevido. Na verdade, demorou 3 semanas, e aí eu comecei a fazer o programa, e já tem 9 anos e meio, e que tenho entrevistado os grandes expoentes daí da área da medicina, eu tenho feito minhas próprias palestras e tal, e na verdade tem sido um grande estudo, né? O programa Saúde, na verdade, com todos esses entrevistados, tem sido grandes estudos, porque aí eu comecei a fazer curso de nutrição, curso de medicina antroposófica, palestra disso, palestra daquilo e outros cursos, né, que acabam criando uma nova prática clínica por intermédio dessa vivência didática estudantil. Inclusive, a gente fez parte também de um dos quadros, né, uma vez uma entrevista que fizemos, né, eu e mais o André Sanders, saxofonista. Vamos falar sobre o poder da música lá. Sim. Fizemos ao vivo com o filho dele, inclusive, lá, né? Foi uma coisa maravilhosa, foi tocante, tanto na minha vida quanto na vida do meu filho. Eu fiz uma homenagem na Seresta e Saúde, né? A gente fez a música e saúde. O que a música pode estimular as questões emocionais e a saúde. E eu tirei meu filho de dentro da faculdade de medicina naquela época, hoje ele está formado. Não, mas eu não posso. Falei, não, você vai. Não, não posso, você vai. Eu fui buscar ele, ele foi com o uniforme lá na faculdade e tal. Pois é. Chamamos ele, aí o Fred, como é grande o meu amor por você. O pai e o filho ali em comunhão, ali na história, né? Foi lindo. Ficou bacana, ficou muito bonito. Aí eu não chorei na época, depois eu chorei muito. As pessoas falavam, pô, você não chorou? Eu falei, não chorei na hora, depois. Ficou segurando a emoção na hora, né? Foi muito lindo, foi muito lindo. E nós vamos fazer depois também um programa sobre o poder da música, né? E eu queria perguntar a você, dentro da física quântica, o papel da música deve ser também muito importante. É fundamental, porque na verdade o que diferencia a ciência relativa ou clássica da quântica? A gente imagina que a ciência sempre se baseou em evidências, assim como a medicina, e que eu sempre faço críticas à questão da medicina baseada em evidência, porque na verdade nós somos desbravadores, nós somos cientistas, nós somos o Tesla, nós somos o Einstein do momento, quer dizer, é um tanto quanto metido essa proposta, mas a gente não se baseia só em protocolo e em evidência, porque isso já se conseguiu. Nós estamos fazendo novas pesquisas e avançando em novas áreas. A ciência relativa, ela estuda do átomo para cima. O átomo, como é que eles as moléculas, etc., e aí para cima. A quântica começa a estudar do átomo para baixo, partículas subatômicas, subpartículas, etc. A energia, o que é a energia? Tem hora que é energia, tem hora que é manifestação material. Universos paralelos. E etc., exatamente. Você pega um material aqui hoje, né, você diz, por exemplo, pegar 2 moléculas tuas, né, te colocar numa outra sala até 70 quilômetros, se eu mexer aqui, essa outra 70 quilômetros vai reagir da mesma maneira. Fizeram uma experiência com os macacos a respeito disso. Tem várias histórias de macacos, né, que colocaram um comportamento numa ilha, depois os 10 macacos, né, eles começaram a ter o mesmo comportamento, etc. Então a gente começa a estudar do átomo para baixo. E aí, o que a gente percebe? Que tudo, e a Bíblia fala isso, né? Tudo é vibração. O princípio era o verbo é som, é palavra. O verbo é uma palavra, e é o quê? É um som. Som vibra, claro. E o que fala a medicina quântica? Que tudo é vibração. E a gente trabalha com os frequenciais, né? Quando fala terapeuta quântico, a gente trabalha, impregna em água com álcool de cereais determinados tipos de vibração, que são frequências. E a música é uma frequência, né? Cada nota tem uma frequência própria, e aí a gente aplica isso no produto para tratar os órgãos. Para comprovar a maravilha da física quântica e do nosso trabalho terapêutico, a gente inclusive fala do caso do diapasão, né? Que é a afinação do 440, que é essa frequência, que tem também Na verdade é o 432, que depois foi proibido pela Igreja Católica e passou para 440. Porque essa frequência tinha a ver com o demônio. Com o príncipe lá de baixo. O que não tem nada a ver, que é um absurdo. Inclusive, as afinações, quem utilizava era Mozart. Sim. Que era um grande gênio. É 432. E como se chegou, né? 432, a vibração muda completamente, né? E a 432 é maravilhosa, né? Inclusive a gente usa 432, inclusive.
para harmonizar. Como se chegou nessa frequência de 432, 440? Aí tem que se falar com o grande arquiteto do universo, porque Mas quem descobriu isso? Estudando as frequências, né? As afinações, né? Porque quando você pega o piano com todas as oitavas, né? Você pega um Lá maior e bate nesse diapasão, o outro Lá correspondente, ele vai vibrar também. As oitavas, né? É, as oitavas diferentes. Se você pega o violão, você pega um Mi, por exemplo, tudo que é Mi vibra junto, onde estiver apoiado. Não, se tiver um outro violão também lá, Sim, a vibração é mundial, né? Essa afinação é afinação mundial, se não for universal, se não for fora da Terra também. E o que nós entendemos? Que cada uma das pessoas, todos nós, temos uma afinação. Claro, fora da Terra, inclusive, o mundo tem um som. Os indianos têm aquele mantra Om e etc. Que microtons que chamam, né? Exatamente. Então, essa questão da sonoridade é tudo vibração para nós. Tanto é que a gente faz os produtos quânticos por intermédio de uma máquina que impregna uma frequência dentro de um meio que pode ser água com álcool de cereais, prata coloidal, 30% água do fundo do mar. Várias coisas. Olha que legal, hein? Então a gente pode afirmar que a música ou o som está aí no universo todo, né? Eu acho que o Baldan tem muito cuidado com relação ao que você ouve, né? Porque a gente acabou de perceber isso. Absurdamente. Mesmo com essa frequência de 440 Se você imaginar que tenha 70%, cerca de 70%, tem horas que tem mais, tem horas que tem menos. 70% do teu corpo é água. É líquido. É líquido. E esse líquido, ele é sensível à vibração. O Masaru Emoto comprovou, né? Você colocava uma música de Mozart, uma música de Bach, como é que essa molécula da água se transformava. Né? E se você colocava... Eu gosto de rock, mas também não dá para ficar ouvindo rock todo sensacional tempo. esse estudo dele. Mas se você pôr heavy metal ou funk ou não sei o quê, as moléculas se destroem. Você está fazendo isso com o teu próprio corpo. Sim, exatamente. Não, a gente tem estudos que falam sobre plantações de bananas, colocando música clássica para a qualidade melhorar. Inclusive nas de uva fizeram a mesma coisa, melhorou inclusive as pragas, não tem muitas pragas por lá. E é só música clássica. Quando colocaram Led Zeppelin, morreu a plantação inteira. E as vacas também. Tem vacas vacas também que ouvem música clássica, aumenta a produtividade. Então a questão é muito positiva mesmo, né? E quando é que você traz isso para o ser humano entender a frequência que ele ouve em casa? Porque não adianta ir no teu consultório e falar, você está com problema XYZ, mas você tem que parar de ouvir tal coisa. Não, aí eu nem chego a esse nível, né? Porque eu estava conversando até com a Marta antes da gente começar o nosso programa, exatamente isso. A gente no consultório acaba tendo uma sensibilidade, uma experiência, que a gente bate o olho no indivíduo, no paciente que nos procura, e a gente já sabe onde que é a veia, onde que está errado e tal. E o maior desafio é você perguntar para o paciente se ele está disposto a abrir mão daquilo que o deixou doente. E a resposta sempre é positiva ou não? Ao contrário. É muito difícil porque o que é mais difícil no consultório, e quem falou não sou eu, é o Dr. Carter, é um médico muito amigo e um dos meus entrevistados, eu nunca esqueci isso, ele realmente tem razão. O mais difícil no trabalho médico e terapêutico é mudar o comportamento do paciente. Você tem que mostrar para ele que ele fez alguma coisa errada. A medicina tradicional chinesa não trata a sintomatologia ou a doença como algo inimigo, como a alopatia faz. É um alerta, né? Vamos pegar as metralhadoras e sair matando o germe, o vírus, a bactéria, o tumor, que eles são os inimigos. Não. Se aconteceu isso é porque tem que ter alguma correção de rumo na vida dessa pessoa que varia de acordo com o seu DNA, com o seu projeto de vida e etc. Todos nós temos tendências muito positivas e as tendências negativas. O Fred e o João, a Marta, são músicos, nasceram com esse dom. Eu até gosto um pouco do piano, do violão, toco um pouquinho, mas não é nem para comparar com os dois. Gosto de cantar no chuveiro, que é legal, mas X, né? Agora, vocês têm esses dons, entre aspas, que devem ser estimulados para trabalhar. Se vocês não cantassem, provavelmente teriam algum problema de garganta, um problema de digestão, um problema de postura, etc. Ou seja, a gente tem que respeitar esse dom e trabalhar a natureza, né? Viemos com ele e utilizá-lo, porque senão pode ter um problema de saúde por não utilizá-lo. Você sabe que uma vez eu fui para um dentista, ele me falou assim, por que você não fala o que você pensa?
não põe para fora. Eu falei, por quê? Como é que o senhor está falando isso para mim? Porque sua garganta está muito vermelha. Então, o que você vê? A energia acumulada, quando ela não sai, ela faz estragos onde para. Sim. Então, ficou lá represado e ele disse isso. Então, você vê como é que é interessante. O som, você falou do poder do som, nós estamos falando sobre isso. O poder do som é agregado com a energia, que fica acumulada em algum ponto. Onde você tem mais porta aberta é onde está algum problema, né? Sim, com certeza. Se você, de repente, tem na garganta, você pode ficar com algum problema aí, for no fígado, e assim vai, né? E aí a gente tem a matriz das emoções, segundo a medicina tradicional chinesa, que é maravilhosa também. É um dos capítulos que eu mais aprecio na formação da acupuntura, que cada órgão está ligado com uma emoção. Ele é o domicílio, a emoção está naquele órgão, naquela víscera. Ele é como se fosse a casa da emoção. E inclusive tem algumas questões que até que foram encaminhadas aí pelos... Ah, sim. Quer soltar já? Mas aí eu tenho que inverter, que eu vou tirar a Luciana do bem comum. Não, fique tranquilo, Mas então. ela não é fera aí. Mas- Não, é porque aquela pergunta do medo faz sentido, nessa do Juari. hora, do Juari. É Pode legal, ser? a lua esperta lá, já está tudo de volta. É porque exatamente, cada órgão está ligado com uma emoção, essa emoção ela mora nesse órgão e ela pode, se esse órgão está estimulado, a pessoa vai ter muito aquela emoção. Né? Por exemplo, E também- o fígado, a emoção qualquer. É a história tradicional que todo mundo fala popularmente, é a raiva, né? Mas também é a decisão. Né? Apesar que a decisão está mais ligada com o rim. É uma série de coisas assim. Mas o fígado está ligado com a raiva. Meu filho era muito pequenininho, eu batia na bunda dele, chutava a bunda dele. O pessoal falava, nossa! Mas ele ficava assim, porque para ele ficar com raiva. Porque eu pegava o pulso dele, eu via que o fígado estava abaixo. E um dos jeitos de estimular o fígado dele era provocar a raiva. Então quer dizer que essa história de muito zen também não dá certo. Né? Ah, não, aí vira planta, né? Né? Essa história toda que o pessoal sempre fala. Tem gente que gosta, né? Tem gente que... Eu acho que tudo que te afasta muito da realidade não é tão bacana. Eu acho que ficar zen durante um período do dia, para você entrar em contato com o teu eu superior, tá? Agora, 100% zen, eu fico meio alface, assim, né? É meio fora da realidade mesmo, eu né? Porque acho. não dá para ser zen 24 horas, é O cara impossível. pisa no teu pé, que nem esse médico Fica aí. muito né? zen sentido, né? Zen saber de nada. Né? Lu, tá tudo certo por aí? É complicado, porque o próprio Jesus, né? Foi lá e momento de destruiu. ira também, Teve um destruiu, momento né? de ira dele. Então, Quando invadiram a casa do pai para fazer comércio. Né? pois é, então, não dá para ser zen o tempo todo. Mas só relembrando essa história das emoções, e o nosso coração é o amor mesmo? É a casa do Olha, amor? a ciência hoje, a medicina hoje tem falado o seguinte: tudo começa nos intestinos, todas as patologias. cérebro, né, que tem. Agora, Sim. segundo o cérebro. Os chineses falam isso há 5.000 anos. O coração é a sede, segundo o taoísmo, do espírito, do Shen geral. Cada órgão tem um Shen, que seria o espírito, mas o espírito pessoal é o coração. Elemento fogo é o elemento mais nobre, é o príncipe, é o rei, né? É o fogo. Tem o fogo imperador e tem o fogo príncipe, o fogo guerreiro, né? É muito interessante isso, mas aí a gente vai devagar muito. O intestino delgado, que faz a assimilação dos alimentos, ele é o acoplado do coração. Tá. Então o coração, ele é a sede do espírito, que tem que se acoplar com a mente, né? Que não é um órgão que tem um ponto de acupuntura, né? Mas a gente trabalha o coração para expressar na mente toda a nossa amorosidade. Você viu que o nosso presidente sofreu uma agressão exatamente nesse ponto do intestino aí. E também recebeu sangue, quer dizer, ele já é um cara bem diferente daquele primeiro Bolsonaro que conhecemos. Sim, né? sim. E eu achei interessante todo esse episódio que foi muito... o país está passando por um processo muito interessante, né? Intenso de energia, né? Muito intenso de transformações muito grandes. Você imagina, né? Ele recebeu uma facada e foi muito séria, porque a facada foi torcida, inclusive. O cara foi feito... Não acredito que tenha sido um episódio esporádico, etc., como querem que a gente acredite. Não acredito nada disso. Fico pensando que se fosse em caso contrário, o que aconteceria nesse país, né? Se fosse o outro candidato que tivesse uma facada, o que aconteceria em nível social, hein? Não estou nem falando dos asséculas ali ou da segurança, estou falando de questão social. Né? O que aconteceria? E, no entanto, foi
eu acho que foi um período sabático até para ele, para que ele pudesse se preparar até melhor para poder administrar o país com um pouco mais de tranquilidade. E assim eu espero. Inclusive, como ele recebeu sangue, toda a informação do antigo doador, né, primeiro do doador original, transformou junto com o dele. Isso né? é uma malandragem que você pegou tocando oculto. Né? Mas tem ou não tem essa história? Tem. Tá. O sangue, ele é o registro acástico de todas as experiências do indivíduo. E aí, como é que faz quando você recebe o sangue de alguém? Você está recebendo. E aí se vem tudo. Influxos de todo mundo, do cara que... Tudo de bom, tudo de ruim daquela Exatamente. pessoa. Você imagina, nós estamos aqui gravando aqui, você passa por você teve uma torção no seu pé, você está com substâncias inflamatórias que estão indo para o teu sangue. Você tem uma emoção evidente, você escuta uma música super bacana, então as glândulas endócrinas produzem secreções que estão indo para onde? Para o sangue. E como existem todas as tradições, dizem que tudo fica registrado no akasha, né? Que é esse registro paralelo num campo vibracional e energético. E por que não vai ficar no sangue? Que é onde é que está a vida. Você pode ter tudo. Você pode parar o cérebro, você pode parar órgãos, você não pode parar coração e circulação. Parou isso, morreu. Tem muita gente vegetativa aí em vários hospitais aqui no Brasil, mas o coração está funcionando, inclusive com circulação extracorpórea e etc, mas não pode parar. E são grandes transformações, né, Baldão? Não são pequenas, não. Não, são grandes. Mas também está na hora, né? Eu acho que está chegando num ponto que é preciso dar esse salto, né? Muitas pessoas que eu conheço, eu particularmente também, e outras pessoas, a gente tem percebido que passamos numa estenose, né? Aquele aperto da ampulheta. Né? Em que as coisas deixam de ser projetos para se tornar realidade. E é um aperto, né? E que aperto é isso? Normalmente está lá confortável, tá, no meio de vários grãos, aí tem que passar num túnelzinho, e um aperta o outro, é que nem a fila do ônibus, todos, né? pra todo Do mundo, metrô. Do metrô. Não, Vai lá para todo mundo se Caieiras, lá, apertando. entra lá a porta do trem e tal. Mas entra todo mundo no fim das contas. Né? Então, mas que aperta. Aperta pra caramba, Mas Bom, vamos ouvir o áudio, então? Então, isso que eu ia falar pra Lu. Solta aí, Lu, por favor. Vamos lá. Juari. Olá, tudo bem? Meu nome é Juari, sou executivo da área comercial, moro aqui na Bela Vista e minha pergunta aí para o João é a seguinte: quais patologias são praticamente comuns em todas as eras, né? Porque o ser humano ele mudou muito no aspecto psicológico, né? Passando de era em era, né? De acordo com cada paradigma oferecido em cada era, mas parece que nós ainda continuamos com algumas patologias antigas, né? Como, por exemplo, a questão do medo. O contexto do medo ele pode mudar, mas ainda a questão do medo, eu acredito que isso seja igual a todos os seres humanos. Então, se existem determinadas patologias que nós carregamos de eras passadas, né? Isso é transmitido através do gene para cada geração. Existe uma possibilidade de nós brecarmos isso de uma maneira transformadora? Essa é a minha curiosidade aí para vocês. E aí, Juari, Baldan? obrigado pela tua participação aí. Obrigada. Valeu, Joari, obrigado pela questão. É uma questão bastante complexa. Segundo a medicina tradicional chinesa, como os órgãos e o domicílio, né, orgânico, o medo está ligado aos rins, que gera a raiva, que é o fígado, que depois dessa raiva vai gerar a alegria. Depois dessa alegria, né, você vai numa festa, de repente está todo mundo muito alegre, no dia seguinte você está meio reflexivo, pensando, bom, a vida será que é só festa, só champanhe, né, só sexo, droga e rock and roll? Será que é só isso? Tem mais coisas atrás disso e tal? Aí vem o pulmão, que é a tristeza. O que acontece com a vida? Né? A gente vai morrer, vamos acabar. O que está acontecendo? Será que a vida é isso? Né? Aí vai te dar o medo, que é o rim.
O rim vai gerar a raiva de novo. A raiva vai gerar a alegria. Então, essas emoções a gente chama de emoções muito orgânicas. Então, o medo que a gente teve na época que habitávamos a caverna e hoje que estamos num foguete rumo a Marte, praticamente é o mesmo. Na área da psicopatologia que eu estudei na USP, me chamou muito a atenção porque eu já era acupunturista e a gente estudou que quando a gente é feto, a gente passa por todo o histórico do planeta. A filogenesia, ou seja, a gente desenvolve no feto todos os reinos anteriores. No começo, depois é planta, depois é réptil, depois é gente, dentro da barriga da mãe. E quando esse feto sai, ele nasce, ele tem o primeiro impacto de como se fosse uma morte ao inverso, ou morre o feto e nasce o bebê. Isso gera um medo que na ciência, na psicopatologia, chama-se de medo ancestral. Esse medo ele vai ficar registrado nessa pessoa, em todos nós, e ele vai se repetir em outras situações. Para responder a tua pergunta, o medo é uma emoção essencial, assim como a tristeza também assim como a preocupação, assim como a alegria e também a reflexão e o pensamento. Então o medo ele é um sentimento que não vai ser mudado. A gente vai continuar tendo medos, sim, medo da morte, medo de acidente, medo de ser roubado. O que vai mudar é o cenário, né? Quais as coisas que eu posso ter. Mas esse medo ancestral ele vai sempre se repetir. E acho que também não deve se combater, né? Você não pode ir num velório, num enterro, dando risada contando piada. Você tem que ter tristeza. Você encerra um relacionamento que foi muito bom para você, você tem que viver essa tristeza, esse luto que a gente chama. E na nossa fase... Isso é muito importante que ele disse. Vivenciar as emoções plenamente, né? Passar o período todo nela. Então essas emoções são fundamentais, são básicas. E o medo é uma delas. Nossa vida, no dia a dia, é feita de emoções. Nós sentimos, elas estão presentes em todos os momentos. E potencializadas e que nos ajudam também nas decisões também. Sim. Dependendo das emoções que nós temos. Que o rim é ligado às decisões. O rim insuficiente, ele é indeciso. Às vezes eu pego o pulso da pessoa, que a gente faz pela pulsologia, isso aí valeria um programa, só a pulsologia chinesa. Mas a gente vê um rim insuficiente, a gente vê a pessoa retendo líquido, você já fala, você tem medo, né? E as pessoas dizem, não sei o quê. Investiga direitinho que você vai ver que tem um monte de medo. Você falou sobre medo, só para a gente finalizar, para a gente entrar no comercial já. A gente vê muito essa questão dos selfies, né? Feitos aqueles grandes prédios, o pessoal morrendo com isso, inclusive, né? Várias pessoas pulando para fazer aquelas acrobacias e tirar foto disso, né? Quer dizer, uma grande parte parece que não funciona bem esses órgãos todos aí que você falou. Não, então... não tem esse medo disso. Não, é importante o que você falou. O destemor, ou seja, não ter medo, é patológico. É patológico? É patológico. O cara que se atira e coloca em risco claro, a vida, com certeza. isso é patológico. Porque nenhum ser humano... É que nem o psicopata, vamos é dizer, patológico. normal, considerado normal... Ele faria uma atitude dessa. Colocar a vida em risco, claro, se colocar em risco é aparecer, para colocar a vida em risco. Temos alguém em risco aqui. Tem, já. Pegar uma bazuca, ele vai ver só. A gente está com problemas aqui no estúdio, galera, porque estão reformando. Olha aí os barulhos. E ele está em risco, a gente pode entrar lá. Estão reformando o outro estúdio ali e é complicado, mas vamos lá. um pouco de construção para vocês aí. A gente vai para um comercial rapidinho, voltamos já. A gente vai resolver essa questão já. Com o João Carlos Baldan, que esse papo é muito sensacional. Fica aí. Pra caramba, fiquem aí com a gente.
Estamos de volta com o Papo de Esquina e você. Aliás, você é muito importante para a gente, principalmente aqui no Papo de Esquina e você, porque você participa. Você pode gravar os seus áudios e mandar para a gente, Fred, como as pessoas estão fazendo aí, né? Fazendo, às vezes, vídeos também, porque algumas pessoas são um pouco mais tímidas, então fazem mais áudios para a gente. E é importante a sua participação porque ela reflete muito o nível de curiosidade e de entendimento que você tem sobre os papos abordados aqui, né? E pode fazer vídeo, manda vídeo, galera, que fica bem bacana também. Você vai aparecer aqui no Papo de Esquina e você. E hoje a gente está aqui com o João Carlos Baldan, acupunturista, um monte de coisa. Isso eu já aprendi. Ficou ensaiando. A gente estava falando no bloco anterior sobre as doenças antigas, né? Doenças que já foram erradicadas e tal, e que estão de volta, Baldan. Por quê? É muito interessante a tua pergunta, Marta, pelo seguinte. Voltamos àquela história do combate da medicina alopática que entra em guerra do Vietnã ou no Oriente Médio, etc., como a patologia como um grande inimigo. E, na verdade, a gente tem que tratar do paciente, do ser humano. A gente está aqui, entra no ônibus, a gente pega o trem para Caieiras ali, pega a mão no cano, tem pessoas infectadas que estão pegando naquele mesmo cano. No ônibus também, no metropolitano também, no carro. Nós estamos... os metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, príons, nós vivemos num ambiente absolutamente inóspito. O que nós temos que fazer é fortalecer o indivíduo, não só o sistema imunológico, mas as questões emocionais que também entram o imunológico e a mente também, né? Sim. Para que a gente possa ter um equilíbrio entre os dois, que é o ideal. Né? O que acontece? Na natureza, os vírus, bactérias e príons, eles acabam se mutando de acordo com os antibióticos, etc. A própria gripe, HN1, HN2... Tem vários, a gripe viária, a gripe da vaca louca, eles ficam cada vez mais, eles são mutantes, eles ficam resistentes aos antibióticos. Gasta-se milhões em antibióticos, ou em desenvolvimento de novas drogas, novos antibióticos, para matar aquele vírus, e entretanto estamos esquecendo o ser humano, que está doente do mesmo jeito. Se fortalecermos o indivíduo... Tuberculose vai continuar, a AIDS vai continuar, a vaca louca vai continuar. Não pense que vai exterminar. Não vai exterminar. Inclusive, você falou uma coisa importante, porque assim, essa coisa de a gente preservar a criança, de não ter contato com as coisas, e muito menos com as pessoas, com a sociedade, priva ela de repente, ter uma reserva mais imune para mexer com a terra, para ter contato com esse meio externo, não é? Meu filhote tinha 4 anos, eu me separei da mãe dele, ele tinha 4 anos. Ele era criado com a avó e com a mãe numa bolha. Ele tirava férias comigo, a gente ia para Maria da Fé, eu punha ele descalço nas fazendas, enchia o pé de espinho, estourava a boca com afta. Ele não é um pai terrorista não, pessoal. Putz, eu chegava, a avó brigava comigo, você não tem juízo, a mãe que não sei o quê, blá, blá, blá. E eu falava assim, pois é, além de tudo que vocês estão falando, só que tem uma coisa, ele é meu filho. Voltava todo emperebado, todo... E hoje foi uma das melhores coisas que eu fiz. Então, porque hoje se sabe que é preciso pisar na terra, inclusive para criar íons para o nosso organismo. Olha aí, e cada vez menos terra a gente tem. Essa energia desse elemento, como você disse que são os 5, né? Sim. Nós temos que... Terra é estômago e baço pâncreas, que temos é o que ter nos essa aterra. energia também. Elemento terra na terra. Na terra. Quer dizer, o que é a terra? O elemento terra no organismo? Baço pâncreas e baço pâncreas. Baço que produz o sangue e o pâncreas, né? Que é o que produz a insulina, a própria terra, né? Que ativa a própria terra. Então é importante, sim, pisar na terra. E esse afastamento das questões cósmicas e naturais é que nos causam determinadas patologias. Aliás, tem uma questão aí, falando... Aí nós temos que pular. Vou deixar a Luciana meia doida aí hoje. Lu, tudo bem? Não é essa da Sueli, é a outra que fala sobre as doenças... Tá na mão já, tá na mão. Doenças ligadas à internet, à dependência de informática, que isso tem sido uma série de patologias que estão ligadas ao excesso da modernidade. Podemos ouvir a questão? Sim, vamos ouvir. Vamos ouvir. Meu nome é Fernanda e eu gostaria de saber
O que caracteriza o transtorno de dependência da internet? Olha só, aliás, isso é Fernanda. muito louco, porque nós temos até um ambulatório já no HC que cuida de pessoas que estão, vamos dizer, viciadas E está cada vez maior na né, de pessoas internet. dependentes, Sim. né? É incrível. Mas vamos lá, Baldan, o que você acha? Que coisa maluca isso, né? Quer dizer, eu sou, primeira coisa, minha lua é em aquário, né? Eu tenho no meu consultório uns 6, 7 equipamentos eletrônicos. Eu adoro informática, eu tenho 2, 3 computadores, eu tenho vários equipamentos eletrônicos, eu trabalho com essa questão eletrônica, eu gosto demais. O que a gente vê hoje? Em qualquer lugar as pessoas estão com um celular, Sim. né? E ninguém está olhando para o outro. Mesmo na hora do almoço, da janta. Não, não se olha mais mesmo. Qualquer minuto a pessoa está ali ligada, principalmente as crianças. Eu estava fazendo um show esses dias e, assim, chegou a mãe com uma criança, né? Uma criança de 9 anos, 10 anos. E sentou-se na mesa e a criança ficou o tempo todinho Com o celular. com o celular. Se não é celular, é tablet. Até o pescoço estava assim, não sei como eles não têm dor, né? E está causando série de Sim, distúrbios com certeza. cervicais hoje. Mas o tempo todo, e a mãe assim, não percebe. Cara, a criança não bebeu, não comeu, estava se alimentando do celular, entendeu? É trágico, Grudou né? ali, Isso é de um trágico. jeito. É horrível. Isso é trágico porque para os pais, aí tem várias coisas, né? Nós viemos, pelo menos na minha geração, um pouco da nossa geração, a gente às vezes quer ter um filho e fala assim, agora eu vou dar tudo que eu não tive, eu ser muito mais condescendente com os filhos. Então nós estamos criando animais domésticos, na verdade. Desculpem o direto, mas é isso que nós estamos criando. Porque acha que a escola tem que educar. Não, a escola tem que informar, tem que dar conhecimento. Exatamente. A formação é em casa. Claro, é da referência, da sua família. Se você não tiver essa referência de formação, você chega na escola, um delinquente. Delinquente. E a escola não tem essa obrigação. Delinquente. A escola é a obrigação de te trazer conhecimento, E de te quantos informar. vídeos a gente vê nisso, né? Sim, Na muitos. escola, destruindo carteiras. Não, ontem eu vi um vídeo no Facebook de um cara batendo no professor, chocando mesmo. Ele largou a profissão de professor, ele está trabalhando como caixa no supermercado, no professor de matemática. Nossa, porque apanhou, levou um monte de soco na cara dentro de sala de aula. Mas volta nessa geração nossa, então. Bom, então essa Que os geração pais- nossa quer achar Esses que animais amor domésticos, é né? condescendente, né? Então, como ele precisa, os pais precisam educar, e educar dá trabalho, e colocar limite é importante, porque senão a gente cai na síndrome do imperador, que a gente vai ver na próxima questão aí da Sueli, que se você não tiver rédeas, as crianças precisam ter limites e precisam ser educadas. Agora, é muito mais simples eu dar um celular ou um tablet na mão da criança e falar, olha, não enche o saco, fica aí e cuida disso que eu vou cuidar da minha vida. Eu vou almoçar aqui, se você não estiver comendo, o problema é seu. E a criança fica lá com os 2 dedinhos, que parece que já nasceram automatizados, né? E o que gera tudo isso? A virtualidade, né? O mundo virtual. Porque aí eu não entro em conflito com o Fred, eu não entro em conflito com a Marta, eu não preciso discutir as nossas diferenças, falar, nossa, Fred, como você está barrigudão, olha como eu estou magrinho, né? Ou, poxa, você está me incomodando com essa tua camisa muito zen, porque eu estou branquinho aqui, agora você vem todo astrológico aí, com chave de ansata, que história é essa? Ele manja tudo lá. Que história é essa, né? Quer dizer, então, os conflitos, eles têm que ser gerados e administrados. Bert Hellinger, constelação familiar, pai e mãe é pai e mãe e tem que ter autoridade. Virtualidade, eu não entro em contato com os conflitos próximos, crio um mundo imaginativo em que tudo é perfeito. Uma bolha. No Facebook tudo é muito maravilhoso, Inclusive, né? Não inclusive tem a pessoa- problema, todo mundo está maravilhoso, está bem, eu quero desejar boa noite, ai, porque o mundo é fantástico. tudo- Eu falo, bom, está todo mundo bem, só estou eu em conflito, em crise, não é possível, acho que o mundo está... Eu acho que eu vou me deprimir, né? Porque, pô, só eu tô com problema, ninguém tem problema. Pois é. Quer dizer que o cara que vai trabalhar, imagine o patrão se demitir ele. O que ele não faz? Ele não vai suportar a demissão de um trabalho. Não vai suportar a negação de um amor. Imagine como ele está despreparado para a vida. Né? Não, e aí o que acontece? O mundo virtual é como o papel, aceita tudo. Você cria uma personagem como se fosse um personagem virtual. Você acaba vivendo um personagem virtual num mundo virtual que não tem os conflitos da Terra. E as pessoas acabam se viciando nisso.
se afastando cada vez mais da própria realidade. Isso é psicopatologia. Isso é quase uma esquizo. É verdade. É quase uma esquizo. Porque eu não tenho contato com a realidade e crio um mundo paralelo, particular, que só existe na minha cabeça. E vivo dele. E vivo nele. E quem quiser que entre nele, que siga as minhas regras. Imagina como a sociedade não está horrível nisso daí, porque pois está em grande escala. O que você vê? Mecanicamente, tendinite, né? Questões de tendão, musculares, pouco exercício, pouco sol. Precisa tomar sol para absorver vitamina D, no mínimo. Ah, mas eu tomo comprimido. Tá, você toma comprimido de vitamina D, mas precisa do sol para ativar. Então precisa de sol, precisa de contato com a natureza. Dá trabalho educar, dá trabalho ter filho. Muito então, trabalho. O maior problema são dos pais. Meu filho falou assim, por que você não faz pediatria? Eu adoro criança. Eu adoro mesmo, eu gosto muito de criança. Mas ele falou assim, eu não aguento os pais. E ele tem razão. Outro dia eu estava no pet shop, fui comprar um produto ali, veio uma criança, um tico assim, ó, um tico, me empurrando assim, me empurrando porque ele queria passar. Eu simplesmente não saí do lugar, eu deixei ele ficar fazendo maior força. Me empurrando. Nossa. Me empurrando porque ele queria passar. E os pais não falaram nada. Não, ninguém falou nada, mas eu Pelo também não tirei o pé. contrário, os pais acham lindo. Eu também. Meu filho tem que ser assim mesmo. E aí o que acontece é o que a gente vai falar aí na próxima questão da Sueli, que as pessoas se atiram no chão, eles atiram coisas. Aliás, a questão da Sueli. Batem nos pais. Batem nos pais, batem nos professores. Eu estava aqui... Bate na cara ainda dos pais, porque eu já vi muita criança fazer isso, e o pai não fala nada. Que é um absurdo, né? É um absurdo isso. Imagina que na nossa geração, meu pai olhava para mim e eu já falava, algo está errado. Mas não precisa ir longe, não precisa ir longe. O meu filhote é médico, o Fred João conhece, ele está com 28 anos, é um grande ser humano. A gente conversa de tudo. A primeira vez que ele foi para o motel, ele perguntou para mim, pai, como é que faz? Como é que é? A gente conversa de tudo, tudo. Mas se a gente está numa festa ou com outras pessoas, ele fala uma coisa que eu não gosto, é só olhar. Só batolinha assim para ele. Não fala nada. Isso é respeito. É o que eu ia falar para você agora. Não deixa de ser... A gente honrava e respeitava pai e mãe, que é bíblico também isso. Perdeu-se isso. E que se perdeu. Honra hoje, por exemplo, ninguém sabe o que é honra. Você pergunta para um jovem hoje, ele não sabe o que é honra. Não. Então, essas coisas foram se perdendo e são coisas que não dá para se perder, né? Porque senão a gente tem aí graves problemas patológicos, a gente tem graves problemas de transtornos mentais, está tudo ligado a essas coisas que hoje em dia parece que não, os valores trocaram, né, Valdan? Mas vamos ouvir o áudio, daí você continua. Vamos ouvir. Olá, boa noite. Meu nome é Sueli Souza, sou terapeuta holística, trabalho com crianças e adolescentes em sofrimento emocional grave numa cidade do ABC paulista. No dia a dia dos atendimentos, percebo que algumas crianças, principalmente crianças que foram abrigadas muito cedo, ou seja, não tiveram muito tempo de contato com suas mães ou com pessoas que se dessem, né, o investimento emocional para essas crianças, não proporcionaram esse investimento emocional nessas crianças, essas crianças chegam para atendimento com queixa de agressividade extrema, auto e heteroagressividade. São crianças que entendem que só vão conseguir alguma coisa através do ato agressivo, através do choro inconsolável, se jogam no chão, quebram objetos e não conseguem suportar a frustração. O que você pode dizer com relação à memória, a memória afetiva dessa criança e como trabalhar essa memória afetiva para proporcionar um maior vínculo, se é que isso ainda seria possível após os 10 anos de idade? Muito obrigada.
E aí, Baldan? Obrigado pela participação aí, viu, Sueli? A galera participando. Obrigada, Sueli. É uma sinuca de tribico, né? O que ela falou, né? Não é nem de 2 bicos, são 3 bicos aí, na verdade. Tem várias formas de abordagem. Primeira coisa, o primeiro setênio dos 0 aos 7 anos, né, segundo a medicina antroposófica e outras escolas mais tradicionais, é onde se forma o vínculo e determinadas linhas da formação da personalidade que são fundamentais. O vínculo com a mãe nesse período é muito importante. Dos 7 aos 14, o pai deve pelo menos tirar essa criança do útero materno e colocar ela para o mundo. E a mãe geralmente não quer aquelas coisas, né? Eu tenho uma história que pior que mãe só vó, né? Mas enfim, isso é na psicopatologia, né? É uma piadinha. Mas de qualquer maneira, essa falta do 0 ao 7 realmente geram traumas que são muito difíceis de serem supridos, né? Muito difíceis, realmente. E tem mais uma coisa que eu faço que você não colocou, que é a terapia neural. É verdade. A terapia neural trabalha exatamente com isso, com os traumas, principalmente na primeira infância, até intrauterino, em que a gente trabalha com a terapia neural para desbloquear as questões emocionais. A memória não modifica. Então você falou em memória, a memória É fica. ressignificação que você faz? A terapia neural ela dá um choque eletrônico, porque é procaína, 0,7%, que a gente coloca nos pontos de memória. Então não é bem a ressignificação. Na verdade, o conteúdo emocional ele não tem o mesmo impacto. A memória fica, mas aquela questão da raiva, da tristeza, do abandono, do medo, isso é dissipado, né, por intermédio da terapia neural. Agora, historicamente, isso fica. Isso é difícil de você reparar. Agora, você falou, como é que trata? Essas questões da criança se jogar no chão, se atirar em coisas, não é só por causa do abandono. Crianças da classe média e média alta fazem a mesma coisa quando são frustradas. O que é isso? É um grito de alerta, é um pedido de ajuda, na verdade, de uma carência enorme de chamar a atenção. Sim, sim. A pessoa quer chamar a atenção porque ela se acha que o umbigo dela é o centro do universo, como o da classe média alta também acha, e que todo mundo tem que ficar à mercê dos seus caprichos. Isso é uma grande patologia. E o mundo gira em torno do umbigo dela, né? Exatamente. Como é que tratar? Isso tem que 2 polos, né? O yin e o yang. Essa pessoa está precisando sim de afeto, está precisando de ser acolhida, precisa ter o acolhimento e o alimento afetivo sim. Carinho, afeto, ouvir, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter o limite. Se atirou no chão, fica no chão. Meu sobrinho fez isso uma vez comigo, ele era pequenininho. Ele teve problemas na gravidez, nasceu, foi para UTI, etc. Ele era pequenininho. E ele era desses de se atirar no chão e tal, não sei o quê. E um dia eu saí, meu filho e ele perdeu o dinheiro que o pai tinha dado para comprar um lanche, ele se atirou no chão num supermercado enorme e tal. Eu peguei meu filho pela mão, não ia fazer isso, obviamente, mas fingi que nada tivesse acontecido. Eu falei, vamos embora. Não, mas o André, foi, vamos embora. Claro que eu estava de olho, não ia abandonar o moleque lá. Mas ele veio atrás. Você não é tão terrorista assim, né, Baldan? Você não é tão terrorista assim, né? Se eu sou tão terrorista? Você não é tão terrorista assim. Não é. Não. Mas é a questão do limite. Mas é a questão do mesmo. limite, porque se eu paro e vou atender. Porque se eu paro, o que eu estou fazendo para ir atender ele se jogar no chão, eu estou reforçando o tratamento, eu estou reforçando que esse comportamento está correto. Eu estou falando, quando você não tiver o que você quer, você pode se atirar no chão, que o mundo inteiro vai correr atrás de você para tentar suprir a tua necessidade. E a gente vê isso muito nos adultos depois, principalmente nos relacionamentos amorosos. Nossa, porque as pessoas sempre... Eu só amo você se você fizer um monte de coisa para mim. Exatamente, Né? a gente vê muito esses relacionamentos tendendo a não dar certo, porque parece que você tem que atender a pessoa em tudo que ela quer, em todos os momentos, toda hora, do jeito que ela quer, e não é assim que funciona. Né? Então, provavelmente é uma criança que não teve limite, que fazia o que queria e era atendida na hora que ela queria e do jeito que ela queria. Né? Então, acho que aí na criança, começa tudo aí, claro, na criança, que a gente tem que ficar de olho, os pais têm que ficar de olho nisso e realmente colocar esses limites, porque senão o adulto lá depois vem
como se fosse o rei e que o mundo está Hoje se gira à fala, sua volta. hoje se fala, tem até um nome, né? Chama-se a síndrome do imperador, né? Porque a criança foi habituada, porque os pais acham que suprir todas as necessidades da criança é educar, e não é verdade. O não faz parte, a frustração faz parte. Claro, sem Não é? a frustração a gente não consegue evoluir, não consegue Crescer, né? crescer e a gente vai ficar ali na criança e nós precisamos passar por todas as fases da vida, não é mesmo? Exatamente. Inclusive na parte de relacionamento, que a gente trabalha muito na Serenata Companhia, a gente percebe muito essa carência. Tudo para ele, tudo para ela, mas não tem a cumplicidade da relação. As pessoas ficam muito individualizadas. Na relação dos aplicativos, você percebe no descritivo lá que a pessoa não está disposta a abrir mão de nada. Você tem que fazer por ela as coisas que ela deveria fazer. Ela não cede, ela não exatamente. cede. É uma pessoa que fica limitada naquilo, né? Então a gente percebe como estão despreparados. Mesmo uma geração não muito diferente da nossa, já é assim. Imagine daqui para frente o que será. A gente fica sempre discutindo isso, né? Agora, Lu, a gente tem aquele áudio aquele videozinho do Minuto Serenata para a gente conseguir compartilhar um pouco das relações, né? A gente vai deixar o Baldão participar um pouco dessa história com a gente num videozinho que a gente preparou para vocês aí. Vamos ver. Hoje vamos contar a história de Natália. Ela nos ligou pedindo uma serenata para seu noivo, o Ricardo. Na verdade, Natália queria pedi-lo em casamento. A garota estava muito ansiosa. Tinha arquitetado um plano mirabolante. Ela só precisava criar a oportunidade perfeita para surpreender o rapaz. E foi aí que pensou na trupe da serenata. Ela combinou tudo com o Fred. O evento aconteceria em um sábado do mês de dezembro. Então, finalmente o dia, ou melhor, a noite chegou. Fred e João imprimem o endereço do bar e segue para o bairro do Tatuapé. A noite estava quente e os bares lotados. Quando chegou na rua Itapura, nosso seresteiro para o carro para checar o endereço. Ele pede para a cantora que o acompanhava pegar o papel que estava sob o violão. A cantora imediatamente se vira e no banco de trás pega o papel e diz: Fred, você disse que seu violão estava aqui? Não, aqui atrás só tem o papel. Fred, com os olhos arregalados, se vira. E cadê esse violão? Não estava lá. Ele saiu como um doido para ver se estava no porta-malas. E nada. Gente, foi isso mesmo que aconteceu. Fred esqueceu o violão. Nosso seresteiro desolado entrou no carro e deu a notícia para a cantora, que ficou desesperada. Mas Fred, e agora? Ela comprou 2 vozes e o violão. Como vamos fazer? Disse ela, sacudindo o braço do seresteiro. Fred, tentando acalmar a cantora, pegou o endereço para se localizar e qual não foi sua surpresa. Vocês lembram que ele tinha imprimido o endereço minutos antes de sair de casa, né? Pois é, a impressora cortou o número do bar. Ninguém merece. Com a cantora surtando a seu lado, Fred tenta desesperadamente falar então com a contratante. Liga para o celular da mulher e ela não atende. Liga para a irmã dela, que também não atende. Tenta falar com a mãe da moça, mas a senhora não tinha como ajudar. Que remédio! Munido apenas com metade do endereço, nosso seresteiro resolveu sair de bar em bar procurando. E a cantora grita: mas Fred, e o violão? Nosso seresteiro bate com a mão na testa e solta um palavrão e diz: como não pensei nisso antes? Ele lembrou que tinha um amigo músico que morava perto da rua Itapura, então correu até lá. O rapaz não estava em casa, mas a irmã dele, que sempre teve uma quedinha por nosso seresteiro, emprestou o violão de bom grado. Com o instrumento devidamente afinado, lá foram os dois para a caça ao bar. E param em 1, 2, 3 bares e nada. No 5º bar, bingo! Encontraram. Tudo já estava acertado com o dono do local. Ele avisou nossa cliente, todos se posicionaram e eis que entra em cena nossa trupe. A balada parou para ver a cena.
os dois cantando músicas românticas enquanto Natália declarava todo o seu amor a Ricardo, que a acolhe em um longo abraço e aceita o seu pedido de casamento. Gente, foi uma verdadeira odisseia a serenata dessa noite, mas valeu a pena, o final foi feliz. E a Natália e o Ricardo estão juntos até hoje, tiveram 2 lindos filhos e formam uma família muito feliz. Tá aí o poder da música, né? Pois é, minha querida, aí um pouco mais de relacionamento, esse daí foi conturbado, viu, Baldan? Chegar na hora, cadê o instrumento? Putz, você lembra que não tá lá? Cadê o endereço? Não tá o endereço? Mas Tem isso endereço. acontece com os músicos, aconteceu uma vez comigo também, esqueci. É um desespero Porque a só. gente é diferente, a gente vive um pouco no mundo da lua. O que faz parte Faz parte do show, né? do show, Vai cantar uma né? música, né? Vivo sempre no mundo. Pois é. Né? A gente é Joe de outro mundo. Né, Baldan? Mas vamos lá. Tem mais áudio? Eu acho que não, né? Não tem mais áudio. A gente quer agradecer de novo as pessoas que estão enviando áudio para a gente aqui para o Papo de Esquina e você. E tome coragem e mande vídeos também, né? É isso aí. Né, Fred? Com essa interação da internet, que inclusive a gente tem a página no Facebook, Papo de Esquina e Você, a gente tem no YouTube também, os vídeos que postam também na BCC. Então participe com a gente, que é importante. Inclusive nosso convidado hoje participou com vocês que nos mandam via WhatsApp também, via Facebook, para poder hoje atender um pouco dessas questões que vocês apresentaram e trazer os conteúdos que ele traz, que são sempre novidade, né? O Baldan nunca vem sozinho com a mesma história, sempre traz um caminhão de coisa de novidade com ele. Tem 300 coisas que ele faz, né? Então não pode vir sozinho mesmo. Vem a trupe toda. Pois é. E Baldan, você fale um pouquinho mais para a gente dessa terapia, vamos dizer, ortobiomolecular. Ela chama ortobiomolecular porque é para se diferenciar da ortomolecular, que é uma terapia que chegou há uns 20, 30 anos aqui no Brasil, que é a reposição por intermédio de soros, que eu acho bastante interessante também. Com a evolução da medicina quântica, desses métodos diagnósticos eletrônicos, a gente tem percebido que o primeiro passo, né, que as pessoas procuram a gente no consultório, é a detox, a desintoxicação. Porque não adianta você comprar uma vitamina norte-americana, super legal, de A a Z, tem todas as vitaminas e etc., que se você estiver intoxicado, no máximo que você está fazendo é um cocôzinho cheio de vitamina. Por quê? Quando existe a matriz extracelular, que é um plasma, né, uma bolsa de gorduras e colesterol e etc., de colágeno inclusive, aonde essas células estão inseridas e elas precisam ser alimentadas e tirar as excreções. Se ela está muito contaminada de metal tóxico, vírus, bactérias, etc., essas portas dessas células não funcionam. Então você toma vitamina, super legal, ela vai para o plasma, passa para essa matriz extracelular, mas ela não chega na célula onde ela precisa ser consumida. Então você simplesmente está excretando uma grande substância importante. Você gasta dinheiro e não resolve nada, à a verdade toa. é essa, né? Porque na verdade elas não, quer dizer, não é à toa, né? Um pouco sempre absorve. Mas seria importante primeiro desintoxicar para poder depois nutrir e alimentar. Então essa terapia chama ortobiomolecular porque a gente faz por intermédio de auramíter ou equipamentos eletrônicos, a gente avalia quais são os metais tóxicos, principalmente todo mundo hoje tem, por conta da alimentação, por conta dos agrotóxicos, por conta do ar, por conta da água, né? Enfim, hoje, como eu disse, a gente vive num ambiente inóspito. E uma vez por ano a gente precisa fazer uma detox. Então a gente começa com essa detox, com essa desintoxicação, e aí tem vários métodos, e aí depois sim nutrir. O simples fato de você desintoxicar por intermédio da ortobiomolecular, que é esse método que nós trabalhamos, já resolve uma série de questões importantes. Aí depois sim a gente trata as patologias. Tá, você disse que tem várias formas de desintoxicação. Sim. Uma delas são os alimentos, né? A troca de alimentos aí seria, né? A gente usa, eu uso produtos frequenciais quânticos
Porque que é produto frequencial quântico? Pela vibração, pela frequência, a gente sabe que alumínio e zinco, a liga alumínio e zinco, chumbo e mercúrio, tem uma frequência. Então a gente produz um produto com frequência inversa. Que mede no teu organismo. Não, ele é uma frequência inversa da frequência do metal tóxico. Então ele estimula que você repila essa substância tóxica. Tem o Hidrovitalis, que eu acho maravilhoso, que é um equipamento que você coloca água e sal nos pés, ele tem um eletrodo e ele puxa todas as toxinas do organismo. Tem 9 programas, o básico, aliás vou fazer hoje, né, porque eu fiz ozônio ontem, então hoje eu preciso tirar o lixo que ficou no organismo. Então ele tem 9 programas, ele tem metal tóxico, solventes, vírus e bactérias, tem 9 programas. E tem um que se liga no computador, que ele tem 3.000 programas. Então o equipamento serve para desintoxicar também. E tem a questão que a gente faz o teste de intolerância alimentar. Porque a gente inflama muito os intestinos porque come alimentos que não são adequados à nossa própria natureza. Ok. Interessante, muito bacana. O Baldão traz, como eu falei, um caminhão de coisas aqui, então dá vontade de fazer 3, 4, 5 programas com ele aqui. Aliás, a gente vai fazer, vamos dar sequência a esse programa aqui. E você, nesse tratamento, por exemplo, uma das grandes coisas hoje que acontece depois de uma certa idade com o ser humano, é essa gordura abdominal que é ruim e que todo mundo fica muito preocupado e faz coisas mirabolantes para perder, né? Dentro da ortobiomolecular, como você trataria isso? Então, essa é uma questão bastante importante. A questão da gordura abdominal, segundo a medicina clássica, a medicina ocidental, ela é perigosa por questões ligadas à circulação e ao coração. Nós vemos isso muito pior do que isso, só. Porque existe uma série de toxinas que são lipossolúveis. Então elas se acumulam nos tecidos adiposos ou na gordura. Então aonde há gordura abdominal, seguramente tem metal tóxico, vírus, bactérias. É como se fosse uma casa bacana, ó. É uma serra da cantareira ali para os bichinhos ali ficarem lá e etc. Então a questão da gordura, ela é mais complicada por questões ligadas a ambientes propícios a acúmulo de metal tóxico. Tanto é que quando você começa a fazer desintoxicação, às vezes eu preparo um produto. Aí a pessoa liga e fala, nossa, minha cara estourou de espinha, tá saindo espinha, olha, minha pele tá super alergia, nossa, minha urina ficou escura, porque não sei. Por quê? Porque começa a limpar. Então a gente inverte a frequência por um lado e faz o dreno por outro. Para você ter uma ideia, eu atendi um psicólogo com 110 quilos. Ele veio, foi muito engraçado, virou até amigo, né? Ele chegou para mim, sentou lá na mesa por causa da internet, por causa dos meus programas do Saludes. Ele falou, olha, estou com fadiga adrenal, eu quero hidrocortisona, eu quero testosterona, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá. Eu fiquei olhando para ele. Ele já chegou dizendo o que ele quer, né? Eu falei, com o diagnóstico, com tudo. Você tem diagnóstico, você sabe o que fazer e veio num lugar errado, porque eu não trabalho com nada disso. Eu não trabalho com hormônios, eu não estou médico para ficar te passando hidrocortisona. Eu não trabalho com isso. Aí eu falei para ele, ó, trabalho com detox, papapá, ele começou a fazer o tratamento. Em 5 meses, 4,5 para 5 meses, ele perdeu 30 quilos. 30 quilos. E assim, era para emagrecer? Não. Ele fez a desintoxicação, fez a dieta cetogênica, fez uma reforma alimentar, fez limpeza de fígado, fez limpeza intestinal. Ele até comprou o Zapper, que é um equipamento que trabalha com frequência, porque ele é psicólogo, ele sabe como tratar. Eu aplicava o Zapper mais, a acupuntura e tal. Ele perdeu 30 quilos, Isso bastante. em quanto tempo? 4 meses e meio. E essa dieta cetogênica, do que se trata? A dieta cetogênica, ela visa, primeiro, baixar muito carboidratos, né? Você tem que zerar carboidratos. Então você come mais proteína, pouca raiz, mais verdura e proteína, principalmente carnes, né? Uma fruta só por dia, e um exemplar, né? E 0 carboidrato. É low carb que a gente fala. Mas as frutas também têm carbo. Tem que ter frutas que uma fruta por dia, né?
E low carb, zero carboidrato. Mas ou baixo o carboidrato. zero carboidrato, isso é durante a dieta só depois a pessoa volta a Não, consumir o ideal, ou não? É não. zerar mesmo? Não, o ideal é zerar carboidrato e fazer o jejum intermitente, porque quando o organismo fica sem alimentar 11, 12, 13 horas, ele acha que vai morrer. E ele começa a produzir as cetonas, por isso que chama cetogênica. Certo. Então ele começa a queimar gordura para virar energia, ele acaba queimando as gorduras e gera musculatura magra, né? Mas faltam nutrientes se você também não se abastece, né? Então, mas aí o que acontece? Depois desse 12, 13 horas de período, aí você come proteínas e baixo carboidrato. Né? Tem alguns alimentos que têm baixo carboidrato, por exemplo, a batata doce Batata é uma delas. doce é uma delas, inclusive para quem faz academia, etc. Né? Um pouco de carboidrato precisa, inclusive, para quem faz atividade esportiva. Mas a cetogênica mesmo, ela é bem baixo low carb, né? Quer dizer, é carboidrato bem baixo. Só pra gente encerrar esse programa, minha amiga, ela tinha um filho com aquele espuma-boca, aquela doença que espuma-boca é... Epilepsia. Ela tinha mais de 100 casos por dia do filho dela assim, de ataque assim. Os médicos não sabiam porque ele ainda estava durando, porque aquilo já podia ter dado outro troço nele, né? Sim. Ela começou com essa dieta cetogênica, tratou o garoto. Melhorou, acabou né? o problema do garoto, acabou o problema. Não, e acaba a diabetes, ajuda muito no autismo, né? E as pessoas que têm, é muito importante isso, a gente perceber o repertório alimentar, né? A pessoa come só arroz, bife, batata, ou arroz, frango. A pessoa tem um repertório de alimentar muito parecido, pouco alternativo, né? Ele alterna muito pouco. Pobre, né? Sempre aquela mesma sempre coisa. Sempre a mesma coisa. Você pode ver que ela é uma pessoa que tem problemas mentais, é uma pessoa limitada, a questão alimentar ela é fundamental. Mesmo com toda a toxina que a gente sabe que existe. Sim. Ainda assim, ainda é positiva, né? Bom, Baldan, infelizmente a gente chegou no final da Camartinha. A gente está com um papo muito bacana com o Baldan aqui, falando sobre novidades, sobre tecnologia, sobre alimentação, sobre saúde, mas a gente vai ficar com outro programa que vai continuar isso, né? A gente o Baldan já vai voltar e você vai ver em breve novamente aqui no Papo de Esquina e Você. A gente quer agradecer a presença dos nossos ouvintes aí, dos nossos telespectadores e também a presença através dos áudios que nos enviaram aqui para o Papo de Esquina e Você. Né? E a gente vai trazer o Baldan rapidinho de novo. É isso aí. Baldan, muito obrigada obrigado pela sua presença. Pela participação mais uma vez. Obrigado, viu, Baldan? Eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço para a gente expor um pouco do que a gente aprendeu nesse período todo aí de... Mas eu já estou avisando que a gente vai ter o capítulo 2 desse programa, tá? A gente já vai deixar esse programa preparadinho, porque a gente vai ter um capítulo 2 que eu sei que está todo mundo interessado em ouvir mais coisas que o Baldan traz para a gente. E seus contatos também, não sei se o pessoal já colocou, mas você atende aonde, Baldan? Eu atendo na Água Branca, perto do Parque da Água Branca. O WhatsApp é muito bom para mim, é o 977192266. Okay. Porque o WhatsApp, às vezes eu estou fazendo os salutos, ou eu estou editando, ou eu estou atendendo muitos pacientes, eu atendo bastante. Então, manda um WhatsApp que no intervalo entre uma consulta e outra eu sempre respondo, eu sempre... E tem o e-mail, se quiser também, é o clinica@jcbaldan.com.br. Tá. Ok, então vamos lá. Um beijo para todos vocês que estiveram conosco hoje aqui no Papo de Esquina e Você. Lembrando que tem Papo de Esquina e Você com o Baldan em breve. Fred, obrigada mais uma vez. Meu irmão musical aqui. E um beijo para vocês. Até o próximo Papo de Esquina e Você. Valeu, gente. Tchau. Tchau.